Chegamos finalmente na cidade de Gurjão, aqui na Paraíba, Cariri paraibano. E hoje estamos em uma cidade que tem um grande evento, o evento do Bode na Rua. Mas não é isso que nós iremos tratar aqui hoje. Hoje nós viemos aqui para falar sobre cangaço. Estamos no primeiro seminário do Cariri paraibano. Hoje iremos falar sobre Antônio Silvino e a sua saga em Gurjão, na Paraíba. Estamos com o professor Julierme Vanderlei, que é presidente do Cariri Cangaço, da comissão do Cariri Cangaço, não é isso? Da Serra da Borborema. E esse homem aqui tem vários currículos, tá, gente? Mas podemos dizer que esses eventos, ele tem um cunho emotivo, ele tem um direcionamento de Julierme. Inclusive, conhecer sua figura foi um dos maiores prazeres que eu tive. Muito obrigado, por incentivo, por estar sempre atrelando e nos ajudando com a história do cangaço e até contribuindo com os Serra Redondenses. Muito bem. Julierme, o que é esse evento para você hoje? Veja só, esse evento é um sonho que se realiza. Nós já estamos no segundo evento Cariri Cangaço na região do compartimento da Borborema, que a gente tem como tema principal o cangaceiro Antônio Silvino. Então, para mim, é um sonho realizado, né? É um trabalho que a gente faz de soerguimento da figura histórica do cangaceiro Antônio Silvino, é claro e evidente, sem fazer apologia aos atos criminosos que ele fazia na época, mas sim como uma figura histórica importante de todo o estado da Paraíba. Para você ter uma ideia, esse cangaceiro, ele percorreu a Paraíba dentro das suas 4 mesorregiões. Isso. 4 mesorregiões, não é brincadeira. Não é brincadeira. Mais de 60 municípios teve a presença ativa de Antônio Silvino. Então, é um cangaço muito grande. Sem falar, nos estados de Pernambuco, que ele atuou, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Ceará, no estado do Piauí, e também nós temos informações que ele também atuou dentro do estado de Alagoas. Ele esteve no estado de Alagoas. Então, para a gente, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque Antônio Silvino, como figura histórica e também como uma figura importante do cangaço, ele foi o primeiro rei dos cangaceiros, o primeiro governador do sertão e tinha a patente de capitão. E o interessante é que quando a gente vê a vida cangaceira de Antônio Silvino, a gente vê a operosidade desse cangaceiro, porque nós temos ele como o primeiro cangaceiro que tratou o cangaço como comércio. Isso. Ele entrou como vingança, ele entrou para vingar certas questões familiares e acabou tomando gosto e se especializando no cangaço, e dando aquele tom empresarial. Isso. Que já Lampião mais na frente, ele vai tocar o barco, isso. Pegando essa deixa de Antônio Silvino. Na minha concepção, como eu já disse até na minha fala lá introdutória, Antônio Silvino, na minha concepção, é o maior cangaceiro da história do Nordeste brasileiro. Certo? É claro e evidente que ele foi deixado no ostracismo por muito tempo. E esse trabalho do Cariri Cangaço, junto com o nosso trabalho, junto com o trabalho de muita gente, do GPEC, representado pelo nosso amigo aqui, e vem cá o nosso presidente, Olá, e estamos aqui fazendo essa promoção. Não uma promoção fazendo apologia, não é verdade, presidente? Não fazendo apologia ao cangaço, mas sim fazendo um trabalho de soerguimento, como eu disse anteriormente, dessa figura histórica tão importante, que foi Antônio Silvino. Esclarecendo as realidades, Esclarecendo as realidades. Dos acontecimentos. Exatamente. Que a gente não tem diferenciação de partido, de grau de parentesco. Bom dia, mostra a realidade. Isso. Então é interessante esse trabalho, esse seminário, por conta que pessoas, às vezes, sem total conhecimento, envereda pelo lado errado da história. Isso. Então, através de Julierme, hoje, Antônio Silvino, a gente fez todos os esclarecimentos, pesquisou com profundidade, continua pesquisando
Então a cada dia sempre aparece um fato novo, uma descoberta nova, e isso engrandece, porque a gente passa, mas a história tem que ficar contada, Verdade. contada de uma maneira correta. É esse o intuito do nosso GPEC também, de levar as pessoas o conhecimento do que realmente aconteceu, sem romantismo, sem defender A ou B, mostrando o que realmente aconteceram, assim, o mais próximo da realidade. Sim, né? sim. Então, isso é Perfeito, importante. presidente. Perfeito, Muitas presidente. pessoas tinham um entendimento diferenciado, ou então lê um ou dois livros e acredita que aquela é a verdade absoluta. A gente sempre indica qual foi os livros que você leu, leia outros, faça um comparativo, né, para ter um entendimento melhor, né? verdade. Então é isso que a gente busca. Quando vínhamos a caminho, ficamos atônitos com essa distância, né? Onde o transporte na época ainda não era desenvolvido, Antônio Silvino percorrer isso tudo, Juliano, me chamou muita atenção. Mas Antônio Silvino também teve suas estadias em Serra Redonda, na Paraíba. Com certeza. Será que Serra Redonda ainda vai ser contemplado com algo, professor, da sua parte? Preste bem atenção. Um dos próximos trabalhos que a gente vai fazer, um dos próximos eventos, vai ser em Serra Redonda. Ótimo. Porque Serra Redonda, até pela importância de Serra Redonda naquela região, por ser um município importante e de muita história relacionada ao cangaço, não só de Antônio Silvino, você sabe disso. Você, como pesquisador, sabe que lá nós temos muito mais histórias de outros cangaceiros. E a gente descobre, quando estuda o cangaço dentro de Serra Redonda, que o cangaço não terminou em 38 nem em 40 com a morte de Corisco. Na realidade, o cangaço continuou com outros grupos que não tinham a expressão do cangaço de Antônio Silvino e de Lampião, mas que praticaram crimes hediondos. Verdade. Não é verdade? Verdade, professor. Como grupos, como cangaceiros, como eles eram intitulados lá na região. E o interessante que você falou sobre a questão das distâncias é uma coisa assim alucinante. Segundo alguns historiadores que pesquisam a vida cangaceira de Antônio Silvino num dia percorria 80 quilômetros. Nossa. Num dia. Isso a pé. Né? É claro e é evidente que quando a gente se aprofunda, ele também usava como meio de transporte cavalo. Sim. Certo? Sim. Serra Redonda é um exemplo disso. Ele passava de cavalo várias vezes. Mas a maior parte das andanças cangaceiras de Antônio Silvino, como também de Lampião, não vamos excluir, né? Lampião nessa questão, era feita a pé. E o interessante é que, quando a gente fala em operosidade, como eu falava anteriormente, o cangaço de Antônio Silvino é uma coisa assim alucinante. É só a gente acompanhar, né, as coberturas que os jornais de época davam. Verdade. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, nasceu. O pessoal falava que o único cangaceiro que teve visão, que teve o seu nome exposto no exterior tinha sido Lampião. Nós descobrimos que não. Por quê? Isso, no início do século passado, Antônio Silvino foi citado no New York Times. Veja só a grandeza cangaceira desse cidadão, o cara ser citado no New York Times. E hoje, na pesquisa, eu já descobri, certo? A gente já está descobrindo que ele foi citado no Reino Unido, foi citado na França. Que maravilha. Isso é uma novidade que a gente depois vai trazer, né? Que a gente está se aprofundando e também confirmando. Você está em primeira mão aí, viu? A gente está confirmando que todo o trabalho da gente é feito em cima de coisa séria. Verdade. Né? Eu não posso chegar e dizer, não, realmente saiu. Não, a gente está estudando, mas tudo indica que ele foi citado em jornais no Reino Unido e também na França. Certo? Agora, no New York Times, esse que sempre foi um dos maiores, né, jornais diários em circulação em todo o mundo, ele foi citado. Ótimo. Não é verdade? Isso é muito importante para mostrar a grandeza do período cangaceiro desse camarada que ele abalou as estruturas do Nordeste brasileiro naquela época. Preste bem atenção, para que você tenha uma ideia, em todo o Brasil, Antônio Silvino era citado. Nós temos jornais, inclusive eu tenho guardado ali no carro e depois eu quero mostrar, de jornais de Pelotas, Joinville, né? Belém do Pará, do Acre. Quer dizer, nós temos Antônio Silvino em todo o território nacional sendo falado em jornais de época. Porque a mídia mais importante na época era jornal, né? E vocês sabem, nós não tínhamos televisão e o sistema de rádio estava ainda iniciando.
mas os jornais falavam sempre. E quando se fala de Nordeste, assim, Antônio Silvino já era figurinha tarimbada, né? Ele era sempre falado e sempre citado. Ótimo. Professor, agradecemos sempre. Obrigado. Né? E estamos à disposição do presidente Narciso, Dário, né? Professor Dário, da GTEC. Nós estamos alargando os nossos caminhos com essas feras aqui. Vamos embora.